Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8. Primeira carta aos Coríntios, 5, 7 e 8. Nos diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o testamento velho, não com o fermento velho, mas com o fermento, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Ressaltando o versículo 7, que diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tem outra versão diferente aí, do versículo 7? Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Outra tradução? Tema da nossa ministração nessa noite, vamos falar acerca da Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa. E talvez também não teríamos, né, outro assunto em que pudéssemos, nesta noite, aplicar aos nossos corações, visto que é o que nós estamos vivendo, né, nesse dia. Estamos vivendo o dia da Páscoa. Estamos vivendo o dia em que Jesus ressuscitou. Estamos vivendo o dia em que reconhecemos que Ele é a nossa Páscoa. Para que a gente possa entender um pouco, eu sei que os irmãos mais antigos, né, sabem, têm esse conhecimento, mas nós temos também entre nós muitas pessoas novas, muitas pessoas que começaram a caminhar há pouco tempo, e muitas pessoas que também talvez nunca tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, de aprender de Jesus. E nós vamos falar um pouquinho do que é essa Páscoa, né, que todo ano é celebrada, que só nos lembramos e sempre, né, nos lembramos nesse período, que é uma vez ao ano, porque para os judeus também, né, a Páscoa é uma festa anual que é celebrada uma vez ao ano, porque foi uma festa, né, de celebração que foi instituída pelo próprio Deus para a nação de Israel. A Páscoa, ela iniciou, ela foi começada, ela foi instituída primeiramente por causa do povo de Israel. E Deus instituiu porque no dia da Páscoa foi o dia do livramento. O dia da Páscoa foi o dia em que eles deixaram o Egito, em que eles foram libertos da escravidão, e não foi um dia comum, porque eles já estavam há muitos anos sofrendo no cativeiro, há muitos anos escravizados por Faraó, e ali padeciam. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E chega o momento
em que é necessário, em que Deus escolhe fazer isso pelo seu povo. Deus poderia deixar com que eles continuassem vivendo ali, sobrevivendo ali. Mas Deus fez uma escolha quando Ele entendeu e viu que o seu povo podia ser melhor do que eles eram, de que o seu povo poderia viver em um lugar melhor do que eles estavam vivendo, de que o seu povo, não por mérito, mas pela misericórdia dele, poderiam ser alcançados. Então, quando nós falamos de Páscoa, e isso foi assim, todo ano, na verdade, né? Se tem esse embate, porque a Páscoa não é o coelhinho, porque, né, a Páscoa é o cordeiro, aí quando alguém coloca falando do coelho, aí quem não acredita no coelho, aí vai lá e posta que não é coelho, que é cordeiro, que da onde que coelho, né, coloca ovo, enfim, entram-se, né, em discussões a respeito da Páscoa. Mas nós precisamos compreender e entender realmente o verdadeiro significado da Páscoa, para não passar como um dia, como uma comemoração sem sentido e sem significado. Existe o verdadeiro sentido, existe o verdadeiro significado da Páscoa. Houve o dia da primeira Páscoa, e está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12. Se você ler, você vai ver ali como que começou, e tem o registro, e nós vamos passear um pouquinho, vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender, né, que nós possamos fazer esse paralelo, fazer essa comparação de como é assim, como foi aquela Páscoa, como é a Páscoa de hoje. Afinal de contas, pastora, não se resume simplesmente em comer um chocolatezinho, em comer um ovinho de chocolate, não está bom, aí tem as crianças em casa, aí você tem que suar para comprar o ovinho de Páscoa para as crianças, mas não se resume nisso. Existe algo muito mais profundo, né? Apenas para o comércio, que isso é muito bom, mas para a vida, a verdadeira Páscoa é Jesus. A verdadeira Páscoa é Jesus. E a Páscoa era uma festa, né? É uma festa anual que eles comemoram, e o propósito desta comemoração era recordar o que Deus havia feito por eles. Então, não só houve uma instituição da Páscoa, mas houve também um propósito para que esse dia fosse celebrado, para que Deus dissesse para eles: olha, vocês precisam celebrar, vocês precisam se lembrar disso. Era se lembrar do que Deus havia feito por eles. A primeira Páscoa, ela foi comemorada no dia em que deixaram o Egito, quando eles foram libertos da escravidão, e todo ano eles fariam essa festa. Isso nos leva à seguinte pergunta: e para nós? E nós, hoje? E os gentios? Né, aqueles que não são judeus, aqueles que não são os descendentes lá de Abraão, que não são os judeus, os gentios, aqueles que receberam a Cristo, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, que encontraram a Jesus, que receberam a Jesus, que foram salvos por Jesus, que fazem parte da igreja de Jesus hoje. Tem que celebrar a Páscoa? Sim? Não? Mas foi uma instituição para os judeus, para que eles pudessem recordar do que Deus havia feito por eles, o dia em que eles foram libertos da escravidão. E a resposta é não. A festa, ela não precisa ser celebrada pelos gentios, não precisa ser celebrada por nós, dentro
da mesma forma que é celebrada pelos judeus. Mas, sim, dentro da figura dos seus cumprimentos, não de acordo com os moldes do Antigo Testamento. E nós vamos entender um pouquinho como é que essa Páscoa foi acontecendo, para que nós possamos entender que existe uma figura em que nós vamos fazer um paralelo, qual é a forma que nós precisamos sim celebrar, e foi o que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa. Então, a festa também é para ser celebrada por nós, sendo que é de maneira diferente, nos moldes diferentes da festa do Antigo Testamento, da festa em que os judeus comemoram. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, vai nos clarificar isso, de nós entendermos que não é da mesma forma, que não é a mesma forma, com o mesmo formato em que eles celebram a Páscoa, que nós também devemos celebrar. E os versículos 16 e 17 de Colossenses 2, diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em algumas versões, a realidade, porém, converge em Cristo. Converge nele, aponta para ele. O apóstolo Paulo, ele está nos instruindo, né, os primeiros cristãos da época, para que eles pudessem não aceitarem de serem cobrados, ou até mesmo de serem julgados, por estarem fazendo festa da mesma forma, pela comemoração, para que eles não fossem cobrados acerca disso. Não permitam que ninguém de vocês julguem vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, pelas formas das festas religiosas. Vocês não devem ser cobrados por isso, da mesma forma que eles faziam, porque o que eles celebram, a forma de como eles celebram, na verdade, são apenas sombras. Apenas aponta para aquilo que é realidade, que é Jesus, que é Cristo. Então, com essa palavra, Paulo, ele está nos ensinando que nós não devemos reproduzir os modelos das festas do Antigo Testamento. Nem de sermos cobrados por isso, porque não somos nós que temos que fazer de acordo com aqueles moldes, mas aquelas celebrações, mesmo com aqueles moldes, nós vamos entender que convergem apontando para Cristo. E quando nós falamos de Páscoa, e quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando aquilo que era apenas sombra, mas que para nós é realidade, porque Cristo vive. A Páscoa que eles viveram, o Cordeiro foi morto e não ressuscitou, porque não passava de um animal, não passava de um cordeiro. Mas a Páscoa que nós vivemos e que nós celebramos foi o Cordeiro que foi imolado, foi o Cordeiro que foi morto, mas é o mesmo Cordeiro que também ressuscitou. Por isso nós é quem vivemos a verdadeira verdade, da verdadeira Páscoa. E Paulo, ele vai nos apontando e ele vai nos ensinando acerca disso quando ele diz, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Paulo está dizendo que da mesma forma que um cordeiro precisava ser morto, precisava ser imolado em favor de cada casa, de cada família, Cristo também seria morto e sacrificado
por nós, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Portanto, a celebração da Páscoa precisa exaltar a Jesus. Não existe Páscoa sem Jesus. Se não existisse o sacrifício de Jesus, não existiria Páscoa para nós, porque nós não somos judeus. Se Jesus não tivesse sido imolado, se Jesus não tivesse sido sacrificado por nós, não existiria Páscoa para nós. E eu quero, junto com você, para que nós possamos entender um pouquinho, traçar alguns paralelos aqui. Não vamos conseguir fazer de todos os detalhes, de toda a ordem, de como foi celebrada a Páscoa, porque isso dá mensagem para muito tempo. Mas nós vamos falar de alguns pontos específicos para que nós possamos relembrar, talvez, do nosso coração, possamos, talvez, trazer a nossa memória dessa essência da Páscoa, que Jesus, Ele é o Cordeiro que foi imolado por nós. Que não seja apenas isso. Jesus, o Cordeiro que foi sacrificado por nós na cruz e ponto. Não. Não é só isso. Existiu todo um processo, existiu todo um formato de tudo como foi acontecendo, tanto no Antigo Testamento, que para nós é apenas sombra, quanto na obra de Jesus através da cruz. E nós vamos usar o texto de Êxodo para fazermos esse paralelo. Se você quiser deixar marcadinho aí, abertinho aí, nós vamos ler alguns versículos de Êxodo, capítulo 12. E nós vamos fazer algumas leituras de alguns versículos também, mas Clarinha e Laís vão nos ajudar ali, colocando aqui para a gente. E se você que gosta de anotar, quiser ir anotando os endereços, né, vai ficar muito bom para que você depois possa estar estudando melhor. A primeira celebração foi quando os israelitas deixaram o Egito. E quando eles saíram debaixo do jugo da escravidão de Faraó. O versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Depois nós vamos lendo os outros versículos. Quando Moisés e Arão, né, são instruídos para ensinar o povo de como eles deveriam celebrar a Páscoa, foi o momento em que Deus decidiu tirar o seu povo da escravidão. Depois das pragas, né, do Egito, no caso aqui, depois das 9 pragas, porque foram 10, né, e essa foi a última praga que aconteceu durante a celebração da Páscoa, e por isso eles deveriam celebrar a Páscoa, porque foi o dia que Deus decidiu que tiraria o seu povo debaixo da escravidão, que tiraria o seu povo debaixo do jugo de Faraó. Faraó, ele a cada dia mais, intencionalmente, ele afligia o povo de Deus. Eles trabalhavam muito mais. Eles tinham que produzir muito mais. E cada vez que Deus dava um recado para Moisés, que foi escolhido para tirar o povo do Egito, toda vez que Moisés ia até Faraó, dizer para ele: olha, o Senhor mandou deixar ir o seu povo para o adorar. O Senhor mandou que você pudesse liberar o povo para ir cultuar, culto a Ele. Cada vez mais a ira de Faraó aumentava. E ele, intencionalmente, ele mais sacrificava, ele mais escravizava
o povo. E eles estavam vivendo no limite do qual eles já não estavam aguentando mais. E, na verdade, eles estavam até, Elane, com as suas esperanças já. Sabe, aquela esperança que parece que não vai acontecer. São tantos anos de escravidão. São tantos anos de sofrimento. E cada vez em que Moisés vai lá e pede para que deixe o povo ir, aí que as coisas vão piorando. Aí que as coisas vão piorando, mas eles puderam experimentar durante esse tempo a maravilhosa graça de Deus sobre a vida deles, de quando as pragas eram enviadas a cada dia, mas o povo de Israel, ele era protegido. O povo de Israel, ele era guardado. Aqueles que eram o povo de Deus estavam ali separado, estava ali protegido, e as pragas não os alcançavam. Chegando já para a última praga, em que já não mais havia jeito, e era exatamente aquele momento em que Deus decidiu, chegou a hora. Então, esse é o momento. Foi quando eles deixaram o Egito. Mas para que isso acontecesse, o Senhor falou, olha, fala para que cada família se reúna, para que cada família esteja na sua casa. Cada família tome o cordeiro para a sua família. Se a sua família for pequena, ela vai dividir com a outra família que for pequena também, para que todos possam comer desse dia, porque este é o dia da Páscoa, o dia do sacrifício, o dia em que a Páscoa seria representada pelo cordeiro que iria morrer, para que eles pudessem, através, dessa cerimônia, através desse momento, para que eles pudessem ser livres. Vamos fazer também esse paralelo, que assim como os israelitas foram libertos do Egito, saíram debaixo do jugo da escravidão, também a obra de Jesus, por meio de Cristo, nós também fomos libertos da escravidão. Através de Jesus, o cordeiro imolado, o cordeiro sacrificado, nós também, e que estávamos debaixo do tirano Satanás, que nos oprimia, através do cordeiro pascual, que é Jesus, nós também fomos libertos da escravidão. Você entendeu isso? Sim, fomos libertos. Existe em Jesus o nosso Cordeiro, aquele que foi entregue por nós, é nele, é através dele. Quando foi sacrificado na cruz do Calvário, quando aconteceu a obra de redenção de Jesus, foi que nós fomos libertos do tirano de Satanás, que não tem poder mais sobre a nossa vida. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do diabo. Pelo contrário, Jesus, ele foi lá e nos resgatou, pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Celebrar a Páscoa é celebrar esse acontecimento, assim como os judeus celebram o dia que eles foram tirados do Egito. Da mesma forma, nós também celebramos e precisamos celebrar. E não somente um dia, mas todos os dias da nossa vida deveria ser Páscoa, o dia de nós celebrarmos, porque nós fomos libertos da escravidão. Libertos da escravidão. E podemos fazer esse paralelo entre esses dois momentos. Colossenses 1:13. Dá para colocar para a gente aí, Clarinha? Colossenses 1:13. Vai nos dizer assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É nele, porque ele nos resgatou
do domínio das trevas. Esse é o motivo que você deve celebrar a Páscoa. Por isso nós devemos celebrar a Páscoa, porque Ele foi quem nos resgatou da escravidão de Satanás. A razão pela qual Deus tirou o jugo do povo de Israel, de Faraó, foi para que eles se tornassem um povo exclusivo. Havia um propósito, Deus os tirou de lá para que eles pudessem se tornar um povo exclusivo. Êxodo 19, 5 e 6 vai nos falar desse momento em que o Senhor declara qual era o propósito pelo qual Ele tirou o seu povo. 19, 5 e 6. Agora, se, pois, me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso quando os israelitas chegaram lá, saindo já do Egito, com a chegada deles próximo ao Monte Sinai, aonde Moisés subiu, é aonde a palavra diz que eles seriam um reino sacerdotal, um povo santo, um povo separado, um povo adquirido. O Senhor os libertou para os tornar o seu povo escolhido. Da mesma forma, a mesma razão pela qual o Senhor nos tirou também do jugo de Satanás, também foi para nos tornar propriedade exclusiva dele. Segunda carta de Pedro 2:9 também fala de que o Senhor nos libertou. E qual o propósito de Deus para nossas vidas? Versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, mas o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Qual que está a versão aí? Será que é a mesma da minha? Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Razão pelo qual Jesus foi Páscoa por você. Ele se entregou por você. Ele resgatou você para que você passasse a ser o quê? Seu povo exclusivo para anunciar as suas grandezas. Nós terminamos cantando, né, o refrão da canção que diz: quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É isso que também é traduzido. As grandezas de Deus sendo anunciadas através de quem? Do seu povo exclusivo. Nós é quem vamos anunciar as grandezas de Deus. Todos precisam ver quão grande é o meu Deus. Porque eu fui escolhido e separado como um povo. Tem um momento de Moisés que eu acho assim, muito interessante, eu gosto muito, né, se eu não me engano, Êxodo 32 ou 33, no momento em que Moisés está saindo, né, com o povo de Deus, e estavam ainda, né, no deserto, e Deus falou com Moisés que ele não estaria mais acompanhando o povo. Olha, eles já fizeram o bezerro, eles já pecaram contra mim. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje eu não mais irei adiante do meu povo. Eu vou enviar um anjo. Vou enviar um anjo. Ah, ok, um anjo já estaria de bom tamanho, né?
Mas para Moisés, não. Moisés, Marquinho, disse o seguinte para Deus: olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Como é que as pessoas, as outras nações, saberão e verão que nós somos, Júlia, um povo escolhido, um povo separado, que o Senhor disse que nós seríamos, se o Senhor não estiver conosco? Acaso não é a tua presença que faz essa separação? Acaso não é a tua presença que é a marca de nós sermos o teu povo? Foi quando Moisés convenceu a Deus a ele dizer: tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Sabe por quê? Para dizer que era o seu povo escolhido. E acaso não é por Deus andar conosco que nós somos também um povo separado, um povo escolhido? Como, pois, saberão se Deus não estiver conosco? Como, pois, saberão? Pois não é para anunciar as grandezas de Deus que nós somos um povo escolhido, um povo separado? E por que é que muitas vezes nós fazemos a escolha de não andar com Ele? Por que é que muitas vezes nós fazemos a escolha na nossa vida de dizer: ah, Senhor, deixa que eu resolvo isso aqui sozinho, porque o Senhor está demorando demais. Pode deixar, Senhor, que eu faço do meu jeito. Porque não está dando certo, eu não estou vendo as coisas acontecerem. E muitas vezes nós tomamos caminhos sozinhos. E quando nós tomamos caminhos sozinhos, o que traz marca sobre a nossa vida é de que nós não somos um povo separado, um povo exclusivo, porque não tem a marca da presença. A marca da presença. E é o que Deus quer para nós. E olha que Ele nem precisa disso. Ele nem precisa disso para dizer que Ele é Deus. Na verdade, Moisés fala para dizer: mas acaso não é por o Senhor andar conosco que nós somos reconhecidos? É para o nosso próprio reconhecimento. Não é para o reconhecimento dele, mas é para o nosso reconhecimento. Quer ser reconhecido como povo de Deus? Não abra mão da presença dele. Não abra mão do que Jesus foi lá e pagou um preço na cruz, para que Ele pudesse ir lá, Elaine, e resgatar você. E pegar a dívida que você tinha com o inimigo, pegar a dívida que eu tinha com o inimigo, dos meus pecados, para que Ele pudesse me subjugar, para que Ele pudesse me escravizar. E Jesus foi lá e pagou e disse: olha, está pago. Eu tiro das suas mãos, agora é meu. Agora é meu. Será que você pode se apropriar disso? Será que você pode se lembrar disso, que a Páscoa está nos dizendo verdadeiramente isto? É Jesus dizendo: olha, é meu. Esse é meu, essa é minha, me pertence, é o meu povo. Eu comprei, eu paguei, eu não fui sacrificado em vão. Eu sou o Cordeiro Pascual da minha igreja, eu sou o Cordeiro Pascual do meu povo. Eu paguei o preço. Da mesma forma que a marca daquele povo era a presença, da mesma forma a marca também na nossa vida precisa ser a presença. A Páscoa precisa nos lembrar disso. A Páscoa precisa nos lembrar a mim e lembrar a você, que quando Paulo diz: Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, ele está afirmando que a Páscoa é Jesus. Ele está afirmando que o Cordeiro de Deus foi quem morreu para a nossa redenção. Então, a primeira Páscoa, ela aponta para Jesus, porque anuncia a obra redentora de Jesus, aquilo que ele veio fazer por nós. Os judeus celebram a Páscoa para lembrar do Cordeiro que foi imolado, para lembrar do que Jesus fez por eles. E nós celebramos a Páscoa para relembrar o que ele veio fazer por nós. E o que ele veio fazer por nós? Apocalipse 5,
9 e 10. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Sim, esse era o cântico novo que eles cantavam, dizendo: este é digno de receber, este é digno de abrir o livro, porque ele foi morto, porque ele pagou com o sangue, ele comprou gente de toda língua, toda tribo, toda nação, todo povo. Ele morreu para isso, para comprar. Ele morreu para isso, por isso é a obra da redenção. E nós somos esse povo. Você pode ser essa pessoa, porque foi por você que ele morreu. Olha que o Senhor não faz distinção, ele não faz exclusão. Ele diz: todo tipo de gente, gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Então não existe ninguém que esteja fora da oportunidade de ser alcançado pela obra da redenção de Jesus. Que haja também nos nossos lábios esse novo cântico, que haja também em nossos lábios esta canção de dizer: porque ele é digno de abrir o livro, porque ele comprou com o seu sangue a minha vida. Ele pagou com o seu sangue a minha vida. Ele é o meu cordeiro, ele é a minha Páscoa. Isso faz de Deus o nosso dono. Isso faz de Deus o nosso dono. Isso faz de que nós somos a sua propriedade particular. Esse é o resultado final da redenção. Esse é o resultado da morte do Cordeiro, de que aquele povo fosse propriedade de Deus. Na primeira Páscoa, eles também foram instruídos a aplicar o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi imolado nos umbrais da porta. Eles tinham que pegar o cordeiro, eles tinham que matar aquele cordeiro, sacrificar aquele cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, e aquele sangue ele deveria de marcar as portas das casas do povo de Israel. Porque o anjo da morte ia passar. A última praga, aonde os primogênitos, eles seriam mortos, tanto dos homens quanto dos animais. Mas o Senhor instituiu aquela Páscoa e disse: olha, vocês vão celebrar nesse dia. Quando o anjo da morte passar, todos estarão guardados dentro da sua casa. Vocês deverão pegar esse sangue, o sangue do cordeiro, e aspargir nos umbrais de portas, para que quando o anjo da morte passar, esse seja o selo do livramento. Este seja o selo do qual vocês serão protegidos. E aonde estiver a marca, ali o anjo da morte não entrará. Quando olhamos para esse momento em que eles foram instruídos a fazer, a aplicar esse sangue, traz para nós um significado da marca de proteção. Êxodo 12, o versículo 23, vai falar de como foi que no momento em que o anjo passaria, que aonde tivesse a marca, ele passaria por cima.
porque a marca do cordeiro sinalizava proteção. Da mesma forma, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós também hoje podemos ser guardados e protegidos pelo sangue do cordeiro. O sangue de Jesus nos protege. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, o versículo 10 diz assim: Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, os que o acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. E o versículo 11 diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles foram guardados, eles foram protegidos, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Alguns irmãos vão se lembrar, Edu eu sei que vai lembrar, que é hino da harpa cristã. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. O sangue de Jesus nos protege. O sangue de Jesus protegeu os primogênitos. O sangue de Jesus protege a nossa vida, protege a nossa casa. O sangue de Jesus tem? Eita, tem não, gente? O sangue de Jesus tem poder. Quando nós estamos diante de alguma situação, a primeira coisa que a gente fala é o quê? O sangue de Jesus tem poder. Até quem não sabe nada acerca do sangue de Jesus, até quem nem conhece Jesus, eu só sei que isso vem, sabe o que isso quer dizer? É o reconhecimento de que o sangue de Jesus traz proteção. O sangue de Jesus, ele tem poder, Marquinhos, sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder, Raquel, sobre a sua vida. O sangue de Jesus, ele tem poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Receba proteção através do sangue de Jesus. E clama mesmo. Quando tiver situação difícil, clama mesmo. É o sangue de Jesus que tem poder, que foi derramado na cruz do Calvário, não só para a remissão do nosso pecado, mas também para nos proteger. O sangue de Jesus tem poder. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Quando nós nos lembramos que o sangue de Jesus tem poder. Êxodo capítulo 12, né, que nós estamos trabalhando um pouquinho nele, o versículo 3, dá instrução para que a família ficasse toda reunida. Eles precisavam ficar reunidos. Olha, vocês vão se reunir dentro de casa. Não é para acender a churrasqueira e achar que vai fazer um churrasco lá do lado de fora, para toda a vizinhança. Não, não é isso. A instrução foi, cada sua família estará na sua casa com a sua família. E nós vemos que essa instrução, né, dada pelo Senhor, nos traz um entendimento de que Deus tem um plano para as famílias. Deus tem um plano para as famílias. E nós cantamos aqui o quê? Que os planos de Deus é como Isa. Não podem, ninguém impedirá. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus tem plano para as famílias. Ele fez isso lá em família. Ele poderia ter feito de forma diferente. Olha, junta o grupão aí, arruma um lugar onde todo mundo vai ficar junto, arma churrascão aí, vamos embora reunir. Eu quero que todo mundo esteja nesse lugar aqui, não. Cada família deverá estar na sua casa. Deixa eu lembrar uma coisa para você, falar isso para mim, que muitas vezes nós precisamos até nos lembrar isso. Existe propósito de Deus para as famílias.
Quando Deus institui a família, Deus não institui a família para que a família pudesse, vocês vão se virar, vocês vão viver da forma que vocês quiserem viver, não. Existe um plano específico de Deus para as famílias. O Senhor diz, através de Abraão, o seguinte, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. O Senhor, quando chama Noé, ele traz uma promessa para a vida de Noé e para a sua família. O Senhor, quando vê Zaqueu lá em cima daquela árvore, tentando vê-lo, o Senhor olha para Zaqueu e diz o que para Zaqueu? Desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. E diz a palavra que toda a família de Zaqueu se converteu naquele dia. Existe plano de Deus para a família. E quando naquele dia, no dia da celebração da Páscoa, o Senhor diz, cada família esteja na sua casa, com os umbrais marcados pelo sangue do Cordeiro. É porque o Senhor estava dizendo, existe uma obra, existe um propósito para a preservação da família. Então, meu querido, eu quero te motivar a não desistir da sua família. Porque Deus não desistiu dela. Não desista, por mais difícil que seja. Por mais complicado que talvez esteja para você. Não desista da sua família, porque Deus tem planos para a sua família. A Páscoa traz esse simbolismo para nós, da importância da nossa família, porque existe um propósito, existe um projeto para todas as famílias da terra. Quando a aspersão do sangue estava ali sobre as portas, traduz também dizer apropriação. Apropriar-se daquilo que o Cordeiro estava proporcionando. Da mesma forma, eu e você devemos celebrar a Páscoa apropriando daquilo que Deus está nos dando, nos concedendo. E uma das coisas que o Senhor nos concede, uma das coisas que o Senhor nos dá, é a salvação. E o Senhor diz na carta de 1 Timóteo 6,12, fala sobre essa apropriação, do que nós devemos nos apropriar. 6,12 da primeira carta de Timóteo diz assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez o que? Boa confissão na presença de muitas testemunhas. O Senhor está dizendo, olha, tomem posse da vida eterna, se apropriem da vida eterna, daquelas que você receberam, combata esse bom combate, porque foi para isso que você foi chamado, foi para isso que quando você confessou Jesus como seu Salvador. Então agora, olha, toma posse dela, se aproprie dela, e ainda mais, não se aproprie dela somente para você, não somente crendo que Ele existe, mas também crendo no que Ele fez por nós e nos apropriando. Quando o sangue do Cordeiro era aspargido, aquelas pessoas estavam dizendo o seguinte: eu me aproprio da vida que Jesus está concedendo, que Deus está permitindo ao anjo da morte não passar na minha casa, na minha família. Eu me aproprio disso, e nós precisamos também nos apropriarmos. Aquilo que Jesus fez por todo o mundo, precisamos nos apropriar para nós e para a nossa casa. Não desista daquele marido difícil. Não desista daquele filho, daquela filha rebelde. Daquele irmão, daquela irmã encrenqueira. Daquela esposa que só a graça. Não desiste.
se aproprie da vida eterna. Tome posse da vida eterna. E quando se lembrar do sangue de Jesus, não foi somente para a proteção de um, mas foi para a proteção da família. Foi para que a família fosse guardada. Então, se aproprie de tudo que Jesus conquistou na cruz por você. Jesus não é para ser desfrutado sozinho. Às vezes nós somos tão egoístas, queremos nos apropriar, queremos desfrutar de tudo que Jesus faz, de tudo que Jesus é, e queremos fazer para isso sozinho. Mas não é isso que a palavra instrui. Quando na instrução disse, olha, vocês pegam um cordeiro, matem esse cordeiro. Se der só para a família de vocês, ok. Mas se a família for pequena, não fique só para vocês, divida com o seu vizinho do lado. Divida com a família do lado, divida com as pessoas do lado, para que todos possam participar. O cordeiro, ele deveria ser compartilhado, da mesma forma que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também deve ser compartilhado. Compartilhado com a família, compartilhado com os vizinhos, compartilhado com os amigos, compartilhado com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que Deus coloca na nossa vida. Precisamos compartilhar a Páscoa. Compartilhar o Cordeiro, compartilhar a Páscoa. Foi para isso que Jesus se entregou. Foi por todos. E nós que já tivemos o privilégio de recebê-lo, de caminhar com ele, precisamos também compartilhar do Cordeiro de Deus. O cordeiro, ele precisa ser assado. Não podia ser cozido em água e nem podia ser comido cru. O versículo 9 de Êxodo 12. Deus estava dizendo o seguinte, olha, quando vocês forem celebrar, vocês precisam celebrar do meu jeito. E Jesus estava dando todo o padrão, dizendo tudo como deveria de ser feito. E o padrão, um dos padrões era esse, não deveriam de comer cru, nem cozido em água, mas que fosse assado no forno. Sabe o que isso traz para mim e traz para você? É que Jesus, ele estabelece padrões. E padrões que são inegociáveis. Que ele não negocia, que não tem jeitinho brasileiro. Ah, Senhor, mas é tão difícil fazer assim. Ah, mas seria tão mais fácil se comesse igual sushi, que não precisasse cozinhar. Ah, seria tão mais fácil botar uma panela com água e jogar dentro. Não, ia ter todo aquele trabalho de acender o fogo, de assar o cordeiro com o fogo. Deus estabelecendo o seguinte, olha, precisa ser do meu padrão. Precisa ser do meu jeito. Não vai ser do seu jeito, mas do meu jeito. E hoje em dia, sabe o que acontece? Nós vemos tantas pessoas querendo participar do cordeiro, do seu jeito. Sem sacrificar. Do seu jeito. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Aí, nesse momento, a gente fica aquela carinha de espantado, né? Aquele meme que faz. Quando Jesus diz, olha, é do meu jeito. Não é o cristianismo que tem que se adequar a você. É você que precisa se adequar ao cristianismo. O cordeiro não vai ser feito da sua forma, vai ser feito dentro da forma que Deus quer que seja feito. Sabe, porque existem pessoas que querem crer em Jesus hoje, na verdade, da sua maneira, do seu jeito. Não quer se adequar ao padrão de Deus. Quer viver a sua vida vivendo o pecado. Ah, eu creio em Jesus, eu estou na igreja, eu vou na igreja, mas eu estou compartilhando com o pecado, eu estou vivendo a minha vida de pecado como se pudesse fazer dessa forma. Não foi para isso o sacrifício de Jesus, não. Não foi para isso o sacrifício de Jesus, não foi para isso que o cordeiro foi imolado, não foi para isso que ele foi cordeiro por nós.
Nós é que precisamos aceitar o padrão de Deus, estabelecido por Ele, de acordo com a vontade dEle, e deixar todo o pecado. É isso que Paulo diz quando nós lemos os primeiros versículos. Olha, tira o fermento. Quando ele fala do fermento, quando ele fala dessa levedura, ele está falando do pecado, da malícia, da maldade. Tira o pecado do meio de vocês. Celebrem, mas não celebrem com o fermento. Não celebrem com o pecado. Porque a Páscoa, ela precisa ser celebrada com o padrão de Deus. E o padrão é que Jesus morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos viver, mas também viver uma vida de santidade. Primeira carta de Pedro 1, de 13 a 17. Nós já estamos indo para o final. Primeira Pedro 1, 17 ao 20. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, ou durante a caminhada cristã de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira, da sua vazia maneira de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Não foi com o padrão de vocês, mas vocês foram redimidos para viver uma vida daqueles que foram comprados com valores muito além do que o ouro e a prata, mas o sangue de Jesus. Por isso, um convite para nós vivermos o padrão do reino. Por isso, o convite para vivermos a verdadeira Páscoa, que fala que a verdadeira Páscoa é vivida por aquele que luta dia após dia pela sua santidade. A verdadeira Páscoa é aquela que é vivida e que deve ser vivida por nós quando nós renunciamos o pecado todos os dias. Porque uma vez ao ano, irmãos, é muito difícil, é pouco. Aí a gente já está atolado mesmo. Mas de todos os dias, renunciarmos o pecado para que possamos viver verdadeiramente a Páscoa de Jesus. Nada deixem para comer amanhã. Do cordeiro não deveriam deixar para comer no outro dia. Deveriam comer no mesmo dia. Era para aquele momento, era para aquele dia. Traz um significado para nós de que o momento é hoje. O momento da decisão da nossa vida precisa ser hoje. Não podemos deixar para amanhã. Aquilo pode ser feito hoje. Porque amanhã, daqui a alguns segundos, não sabemos o que vai acontecer. Aí, o Novo Testamento vai nos dizer assim: digo-lhes que agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. É hoje. Às vezes tem pessoas que acham exagero quando a maioria dos pregadores, né, quando vão fazer o apelo, né, fala: olha, hoje pode ser a sua última oportunidade. Amanhã poderá ser muito tarde. Tem até um louvor assim antigo. Lembra do? Eu olho para do lembra.
antigo. Amanhã pode ser muito tarde. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Dia de viver a Páscoa é hoje. Quando Deus instrui, não deixe para amanhã. O que sobrar para amanhã deverá ser queimado, porque não deverá comer, porque quem comer morrerá. Olha, a decisão por Jesus, a decisão por viver a Páscoa, a decisão por viver Jesus precisa ser hoje. Porque de verdade, amanhã pode ser muito tarde. Isso é de verdade, isso não é exagero, isso não é forçação de barra, isso não é pressionar a pessoa. Você está dizendo que tem que ser hoje, porque amanhã eu posso morrer? Pode. Pode morrer agora. Qual será no futuro o seu lar? A obra da redenção é para que nós tenhamos vida eterna. É para que nós vivamos, para que quando partirmos daqui, nós vivamos com Cristo. Existe uma promessa. Existe uma promessa, existe vida após vida. Não é morreu, acabou, não. Aqui, hoje, nós precisamos decidir se queremos viver para Jesus ou não. O dia é hoje. Quando fazemos essa comparação, nós podemos dizer isso. Olha, o dia é exatamente hoje. O tempo é favorável. Hoje é o dia da salvação. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui hoje que ainda não tomaram a sua decisão por Jesus, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. O Senhor está dizendo para você, o dia é hoje. Hoje é a sua oportunidade. Se você quer viver com Jesus, quer viver para Jesus, se você quer ter a vida eterna, você precisa aceitar Jesus hoje. Porque amanhã não temos segurança nenhuma, garantia nenhuma. Mas o dia favorável se chama hoje. E o meu conselho para você é o seguinte: aceite Jesus hoje. Receba o Cordeiro Pascual na sua vida hoje. Receba Jesus na sua vida hoje, porque Ele morreu por você. Ele morreu para te dar a vida eterna. Ele morreu para redimir você do seu pecado. Da mesma forma, o dia de conserto também é hoje. O dia da escolha é hoje. Não é para amanhã. E a fala é para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de receber Jesus na sua vida, mas também é para aqueles que precisam tomar a sua decisão de que a sua vida é de Jesus. De que vai renunciar o fermento. De que vai renunciar o pecado. É noite de decisão. É noite de decisão. E essa decisão e essa escolha, ela precisa ser feita por cada um de nós. Cada um de nós. Existe um padrão. Jesus quer ser a sua Páscoa. Jesus quer ser a sua Páscoa. Ele já pagou o preço. Ele já morreu na cruz. Ele não precisa fazer isso. Já foi definitivo. Agora, o que precisa
é o passo de cada um de nós na direção de Jesus. É realmente essa vida que nós queremos viver? É essa celebração que nós queremos para nós? Celebrem, pois, a Páscoa. Celebrem, pois, a Páscoa sem fermento, sem pecado, sem malícia, sem maldade. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua escolha hoje? Porque Jesus fez a dele, ele se entregou por você. Ele entregou a sua vida por você. Ele aceitou quando o Pai o entregou. E ele foi à cruz. E ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pela nossa vida. Para que nós